Olá pessoal, DexCast episódio 91, 18 de março de 2025. Será que os Estados Unidos têm dois presidentes em sintonia e frequência finas e precisas? Se Trump fala em colapso social ou colapso civilizacional, ou seja, na ruptura de uma sociedade que perdeu de modo significativo sua identidade cultural, sua complexidade socioeconômica, em governos que vêm caindo e na violência que vem ascendendo, James David Vance aborda o indivíduo em sua essência interior, nos princípios e nos valores que movem os homens e mulheres de toda uma sociedade. Ouve-se muito em afirmações bombásticas realizadas por Trump, ou melhor, em explosão. No entanto, quase nada se ouve sobre J.D. Vance, que na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, foi enfático sobre os desafios internos que a Europa tem pela frente. De modo convincente e praticamente ausente de aplausos, foi pontual como flecha no peito dos principais líderes globalistas europeus e militares, afirmando que as grandes ameaças ao continente europeu não vêm de fora da Europa, como da China ou da Rússia, mas sim do enfraquecimento dos mais profundos e essenciais valores da democracia inerentes aos cidadãos e líderes de países. Foi um discurso de implosão ao sistema político e judiciário europeu. Vance diz categoricamente que, aspas, precisamos fazer mais do que falar sobre valores democráticos, devemos vivê-los, fecha aspas. Lembrou a todos que no período da Guerra Fria, defensores da democracia combateram e venceram forças muito mais tirânicas e afirmou, aspas, perderam porque não valorizaram nem respeitaram todas as extraordinárias bênçãos da liberdade, fecha aspas. Ainda continua afirmando que é essa liberdade que surpreende, erra, inventa, constrói, que não pode forçar a inovação ou a criatividade, bem como não pode forçar as pessoas como pensar, o que sentir ou no que acreditar. O vice-presidente enumera as distorções da democracia que vem enxergando na Europa hoje. Citou a Suécia, que condenou um ativista cristão que participou da queima do Corão e que resultou no assassinato de seu amigo. Também no Reino Unido, um cidadão foi condenado por crime hediondo e multa altíssima por rezar sozinho, em silêncio, pela perda de seu filho próximo a uma clínica de aborto, justamente por esse motivo. Abordou que na Escócia, que o governo distribuiu cartas aos cidadãos determinando uma zona de acesso segura, a qual até orações em suas próprias casas seriam uma violação da lei. Todos os casos marcam profundamente o retrocesso de consciência que colocou a liberdade religiosa na mira da justiça europeia. Também reforçou que tanto na Europa quanto no próprio Estados Unidos, tendo em vista o governo anterior de seu país, a liberdade de expressão recuou de modo significativo, com a ameaça e intimidação das mídias sociais para censurarem a desinformação. Entretanto, tal desinformação tratava-se de assuntos que simplesmente revelavam verdades óbvias, como, por exemplo, dizer que o coronavírus veio de um laboratório da China. J.D. Vance destacou a anulação da eleição na Romênia, expondo a fragilidade das suspeitas de uma agência de inteligência que afirmava, aspas, o argumento era que a desinformação russa contaminou as eleições romenas, fecha aspas. Mais severamente afirmou, aspas, se sua democracia pode ser destruída por algumas centenas de milhares de dólares de publicidade digital de um país estrangeiro, ela não era muito forte desde o início, fecha aspas. Deixou claro que a Europa deve assumir um papel maior na sua própria defesa para o futuro do continente, estabelecendo uma aliança compartilhada com os Estados Unidos e não uma divisão de responsabilidades. Foi contundente em dizer, abre aspas, acredito profundamente que não existe segurança se você tem medo das vozes, das opiniões e da consciência que orienta seu próprio povo, fecha aspas. E como uma meia-culpa, assumiu que os Estados Unidos e Europa enfrentam agora muitos desafios e crises criadas por eles mesmos. A maior e mais urgente preocupação para os Estados Unidos e também para a Europa é, sem dúvida, a imigração em massa sem controle no continente e os incidentes cometidos por esses imigrantes.
Esta circunstância se deu ao longo de décadas por resultados de decisões conscientes feitas por políticos europeus e do mundo. Afirmou, abre aspas, nenhum eleitor neste continente foi para as urnas para abrir as comportas para milhões de imigrantes sem verificação. Eu só acho que as pessoas se preocupam com suas casas, com seus sonhos, com sua segurança e a sua capacidade de sustentar a eles próprios e seus filhos. Eles são inteligentes. Fecha aspas. Vance considera muito mais importante do que se discute em reuniões requintadas nas montanhas de Davos que, abre aspas, os cidadãos de todas as nossas nações normalmente não se consideram animais educados ou engrenagens intercambiáveis de uma economia global, e não é surpreendente que não queiram ser tratados como peões ou ignorados incessantemente pelos seus líderes. É papel da democracia resolver essas grandes questões nas urnas. Acredito que ignorar pessoas, ignorar preocupações, bloquear mídias, cancelar eleições ou excluir pessoas do processo político não protege nada. Na verdade, é a forma mais segura de destruir a democracia, fecha aspas. Encerrado o discurso, os aplausos um tanto quanto sem graça e apagados, foi sim uma implosão na mente e na alma dos líderes presentes. Ao que parece, os Estados Unidos atuam com dois presidentes. Não é um ou outro, é sim um e outro. Quando se precisa do impacto, Trump é bombástico. Quando se precisa agir dentro do sistema e desarmar as consciências e expor as políticas que ameaçam os Estados Unidos, Vance é implosivo. Pense você agora se o Brasil está inserido em algum destes contextos. Será que formaremos líderes com essas capacidades de atuarem como players nesse tabuleiro internacional? É isso aí, pessoal. Ótima semana a todos e até a próxima.